Então, pessoal, da série 64, quem viveu lá, eu vou falar a respeito da vida de estudante, né? Dizem que os estudantes foram massacrados e tal, né? Então, no período pré-regime militar, 60 a 63, eu estava no primário, né? Antigamente eram 4 anos de primário, no Externato Teixeira Branco, que era de 3 solteironas, velhinhas, eram as donas, e era uma casa enorme, tinha um quintal muito grande, cheio de jabuticabeiras. Então, elas eram as donas e as diretoras da escola. Todas as manhãs eu ia na padaria comprar 2 bisnaguinhas e uma 7-Up para levar de lanche. Ia a pé, né? Claro. A primeira professora a gente nunca esquece, né? A Dona Blanche. Nessa época, a segunda língua oficial era francês, não era inglês, né? A gente chegava, ia para o pátio, né? E ficava brincando, ficava jogando bolinha de gude, batendo bafo, né? Até esperar a Dona Ruth tocar o sino. Era um sino mesmo, né? Então a gente formava filas com distanciamento de um braço e a gente ia depois subindo em ordem, né? Primeiro ano, segundo ano, primeiro A, primeiro B, segundo e tal. Em dias especiais a gente cantava hinos. A gente tinha aula de música e cantava hinos. Inclusive aprendi várias musiquinhas em francês e inclusive a Marselhesa, que eu sei até hoje. Marselhesa é o hino da França, para quem não sabe. E então, em dias especiais, assim, dia da bandeira, dia das forças expedicionárias, dia do exército, a gente cantava o hino, né? Correspondente àquele. Então eu sei também todos esses hinos, né? E uma pergunta, né, que tinha bullying? Tinha. Sempre teve e sempre vai ter, né? E ninguém morreu por causa disso. É claro que a gente tentava se organizar, né? Então os pequenininhos, os baixinhos, os magrinhos, se juntavam, andavam em grupo, né? Para os grandões não se aproveitarem, né? E naquela época, então, a gente tinha a turma da rua, né? Na rua tinham vários moleques e a gente andava de bicicleta, chegava em casa, comia, fazia lição, depois saía, andar de bicicleta, ficava até de noite, andando de bicicleta, brincando na rua, jogando futebol, né? E perigo? Tinha perigos. Um dos perigos que a gente mais temia era a bola cair na casa da espanhola, porque ela furava as bolas. E um outro perigo era a gente ser apanhado quando eu tocava campainha na casa das velhas chatas, né? De 64 a 67, eu fiz ginásio, eram mais 4 anos, e no Colégio Pais Leme, que ficava na esquina da Rua Augusta com a Paulista. E nos primeiros dias a minha mãe me levou, porque eu tinha que subir de ônibus a Brigadeiro Luiz Antônio e depois atravessar a Paulista e pegar o bonde, né? Depois de 3, 4 dias eu comecei a ir sozinho, né? Tinha perigo? Não tinha, né? Perigo de ser atropelado, né? Mas fora isso, nada, né? Quando eu saía, às vezes eu ia para casa, às vezes ia de ônibus, às vezes ia a pé, com colegas, né? E às vezes eu descia Augusta com o trolleybus, o ônibus elétrico, ia até a Praça da Biblioteca, e de lá eu ia andando a pé pelas galerias, até chegar lá na Praça do Patriarca e na Rua Amador Bueno, e ficava lá esperando, então, meu pai no giratório, jantava lá, ficava esperando meu pai passar lá para me pegar.
E foi ali da sacada do giratório que muitas vezes eu vi manifestação de milhares de pessoas pedindo intervenção militar. Tinha bullying? Tinha, sempre teve, né? Mas aí eu fiquei amigo do Bedel. Ele não gostava de fazer o trabalho dele, eu fazia o trabalho dele, que era carimbar as cadernetas, né? Então, os grandões todos me respeitavam, porque eu era o carimbador das cadernetas, né? Quando eles matavam aula, né? Cabulavam aula e não queriam levar a caderneta para o pai assinar, eles vinham me pedir para então, abonar a falta deles, né? E esse era todo o perigo que a gente corria. E nesse período, então, tinha a TUP, né? Já falei um pouco da TUP, era a turma. De 68 a 72, eu fui para o Colégio Técnico de Química, para o Liceu Eduardo Prado, né? Tinha 5 laboratórios totalmente equipados, os professores eram todos mestres, eram escritores de livros de química, né? Foram 3 anos e meio de aula e 6 meses de estágio para conseguir um diploma de técnico em química, né? Então eram 6 aulas de manhã e 2 vezes por semana 6 aulas à tarde. À tarde era sempre aula de laboratório, né? Nessa época, as brincadeiras já eram outras, né? Então a gente ia almoçar no shopping Iguatemi, que foi o primeiro shopping que apareceu no Brasil. E ao sair à tarde, a gente ia para a rua Clodomiro Amazonas tomar batida no Mestre das Batidas, que ainda hoje existe. Às sextas-feiras, depois que a gente acabava de estudar e tal, então a gente ia para as boates. Eu já falei um pouco das boates. Tinha o Tonton, o Mau Mau, uma infinidade de boates, né, que tinham as luzes negras, estroboscópicas, música rápida, música lenta, né, conversa, dança. Depois veio o fenômeno da música popular brasileira, MPB. Passou com Chico e tal. E aí também na Clodomiro Amazonas apareceu a primeira casa de música popular brasileira, chamava Vila 1. E não tinha pista de dança, tinha música ao vivo, mas não tinha pista de dança. E nessa época a turma era turma do LEP, né, do Leonardo Prado, mas especialmente um quarteto maravilhoso que era formado por mim, um colega e 2 garotas. E então a gente ia no Vila, né? E um dia nós estávamos lá e uma das garotas falou, pô, tá com uma baita vontade de dançar, né? Aí eu desafiei, falei, bom, só se você subir na mesa. Aí ela subiu. E eu subi também. Ato contínuo, nós fomos expulsos de lá. Quer dizer, pediram para a gente se retirar. Porém, uma semana depois a gente foi para lá e eles tinham tirado algumas mesas perto do conjunto de dança e fizeram uma pistinha de dança. Depois começou a pipocar casa de MPB em todo São Paulo inteiro, com música ao vivo e pista de dança, né? Foi um maior sucesso. Depois disso, né, de 73 em diante, aí já era faculdade, né? Primeiro eu fiz 6 meses de FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, vi que não era isso que eu queria. Aí eu prestei vestibular para o Oswaldo Cruz, que era a Faculdade de Química. Lá eu fui diretor cultural do DA e a turma era outra, a turma agora da faculdade, muitas festas, muita farra. E foi aí que nós fundamos a Banda Mole. Depois eu vou contar um pouco da história da Banda Mole. Acampávamos, né? Em 75 eu fui para a Itália, passei um ano lá trabalhando na Fiat, né? E lá só se falava no milagre brasileiro. Todo italiano queria vir para o Brasil, né? A Fiat ia mandar a gente para cá.
Quando eu voltei para Oswaldo Cruz. Em 77 eu casei, em 79 nasceu a Kátia, minha filha mais velha, em 81 o Alexandre, em 82 a Kellen. Eu aí trabalhava na Chrysler, foi onde eu conheci o Lula e como líder sindical, e eu também vou contar isso. A gente sofreu muito na mão dos sindicalistas, porque para eles quem pensava diferente era inimigo, era tratado como inimigo. E aí eu vi nascer o PT. Começaram as greves, os movimentos sindicais, os terroristas saíram lá do interior e começaram a vir para as capitais, estourar bomba, matar gente, assassinar, assaltar banco, enfim, as coisas de lá para cá só pioraram, né? Então depois veio uma inflação generalizada. A inflação era tanta que eu tinha que comprar leite para minha filha, era um leite especial, e eu ia no mercado, eu estava 10 dinheiros. Eu falava, nossa, caramba, tá caro, ontem eu paguei 8. Aí saía dali, ia para outro mercado ou para uma farmácia, estava 12. Eu falava, pô, 10 então tá barato, no mesmo dia. Aí voltava lá no mercado, o cara já estava remarcando para 14. Era uma coisa maluca, né? Depois a tal da redemocratização, a Constituição cidadã e os roubos, né? O dinheiro público, enfim, tudo que até que apareceu a Operação Lava Jato, e agora parece que está morrendo, infelizmente, né?